E aí, meu povo, vamos seguir? Vamos falar agora da questão jurídica central do caso Wimbledon. Caso bem legal. De novo, caso antigo, né? Caso com mais de 100 anos, mas que ainda hoje, ainda mais de um século depois, é um caso extremamente relevante que trata de questões fundamentais do direito internacional, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, para a gente poder entender melhor contexto desse caso. E os argumentos, a questão jurídica principal desse caso. Então, vejam que aqui a gente tem duas concepções fundamentais de direito internacional. De um lado, soberania estatal ilimitada, tá? E a liberdade de cada país de adotar suas políticas externas e de neutralidade, e ou de neutralidade, sem grandes vinculações legais, né? E do outro lado, a gente tem a obrigação de cumprir tratados internacionais, dado seu caráter vinculante, mesmo que não haja vontade política do Estado de, naquele momento, cumprir com o tratado. Então, a grande questão aqui é: o tratado é de força, tem força obrigatória ou não tem? Então, qual que foi o argumento da Alemanha? Que parece um bom argumento quando a gente olha assim a princípio. A Alemanha argumentava que a soberania, sua soberania, lhe permitia recusar a passagem do navio. Em especial, num caso tão importante que seria a preservação da neutralidade diante da guerra russo-polonesa. Tá? Então, era essencial para a política externa do país se manter neutra nesse conflito. Então, na concepção alemã, o cumprimento literal desse tratado seria incompatível com a sua política externa. E isso poderia gerar riscos diplomáticos ou até mesmo retaliações por parte da Rússia, né, ou um conflito renovado com a Rússia soviética. Lembrem-se que a gente ainda está num contexto contexto imediato, praticamente, do final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava estraçalhada, estava destruída, estava pisoteada pelos aliados. Então, faz muito mais sentido quando a gente entende, né, a posição alemã a partir dessa perspectiva. Então, ela estava com um dilema, né? Que era assim: ela, se ela cumprisse o tratado, ela podia estar com problema. Se ela não cumprisse, ela também poderia estar com problema. Então, é um dilema, né? Porque a gente percebe que não tem uma solução boa para a Alemanha nesse caso. E aí a gente pode resumir esse dilema numa pergunta, né? Poderia um Estado invocar a sua neutralidade para justificar o descumprimento de uma obrigação expressa que ele quis assumir no tratado? Então, a resposta a essa questão é o que definiu a relação entre soberania estatal e cooperação internacional no período pós-guerra, até hoje, inclusive. Até hoje, tá? Isso, isso aconteceu. Então, agora que a gente entendeu os argumentos da, da Alemanha, faz muito sentido agora a gente também entender o outro lado, né? Então, entender como que os aliados argumentaram. E o argumento deles era muito claro, muito simples, né? Bem técnico até. Eles argumentaram o seguinte: ó, o artigo 380 é claro e incondicional. Não tinha limitação de quem pode passar, não tinha limitação de estado de guerra, estado de paz, não tinha nada disso. Todos os navios deveriam passar, sem distinção. Então, não tem. A Alemanha não pode escolher quem passa, independentemente do motivo, independente do destino, independentemente da carga. Então, a recusa da Alemanha em permitir a passagem desse navio configurou, né, na verdade, uma violação direta do direito internacional vigente. Uma violação direta de uma obrigação convencional que eles tinham aceitado. Então, vejam que é simples de entender, né? Essas questões jurídicas são simples de entender. A questão jurídica fundamental, ela é muito simples de entender, mas é difícil de resolver. Eu não queria estar na pele desses juízes, não, tá? Para ser bem honesto. Então, meu povo, a gente encerra por aqui esse vídeo, agora que a gente compreendeu as questões jurídicas centrais. Não esquece de curtir, de compartilhar, etc, etc. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.